mas é o líder, né? Então Eu tinha faz esquecido disso. todo sentido. Ó, o Vasco... Pode ir pro Vascão? Não, o Vasco visitou o Atlético e ficou no empate sem gols. Olha, se eu sofri com o Botafogo ontem, eu vi o meu marido no último minuto Gritando se tacando gol. no chão. Depois de comemorar um gol e ver que não é e foi derretendo. Eu também comemorei. Cadê? O Vasco entrou em campo contra o Atlético Paranaense fora da zona de rebaixamento e foi o primeiro a levar perigo na partida com o Verratti. Mas o Atlético Paranaense começou a dominar a partida e o William Bigode acertou o travessão. Na sequência, Canóbio perdeu essa grande chance de frente com o goleiro. Já no segundo tempo, Peck começou levando perigo e Bento defendeu. Léo Jardim conseguiu realizar grande defesa nesse chute do Fernandinho de fora da área. No último lance, Praxedes recebeu uma grande chance na grande área e chutou para fora. Final, empate em 0 a 0. O Vasco segue fora da zona de rebaixamento e volta a campo nesta terça-feira, em São Januário, com um confronto direto contra o Corinthians. Um beijo aí pra Casimiro Miguel, todo mundo da Casa TV que transmitiu esse jogo. Ô, Pedrosa, nesse lance aí no final foi pra Chedes, né? Foi. O Peção tava na sala, ele levantou, gol! Começou a gritar palavrão. Quando ele viu que não foi, ele ajoelhou no chão, coitado. Eu tava Oh, no meu aniversário Deus. da minha avó de 83 anos, inclusive um beijo, dona Dolores, feliz aniversário. E assim, tinha muita gente atrás de mim porque eu levei meu tablet pra trabalhar, né, pra fazer a live depois. Tinha umas 15 cabeças assim, todo mundo levantou gritando gol, mas infelizmente Gostou do não Vasco? aconteceu. Gostei, eu acho que é um ponto importantíssimo. Frisar um dado aqui, o Vasco é o primeiro time do Campeonato Brasileiro a não tomar gols do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então isso tem que ser muito respeitado e considerado. O Vasco está a 6 partidas sem perder, são 3 empates e 3 vitórias. É um time muito consistente, inclusive o Vasco é um dos 6 melhores times do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então isso tudo se deve a Ramon Dias. Já falei isso aqui. A melhor contratação do Vasco na temporada se chama Ramon Dias, que não só recuperou a confiança desses jogadores, e se o Vasco não for rebaixado, Fernanda, ele vai fazer algo que nenhum outro técnico na história do Campeonato Brasileiro conseguiu. O quê? Por conta do primeiro turno do Vasco. O Vasco termina o primeiro turno, se eu não me engano, com 14 pontos. Foram 14 pontos. 9 pontos foi quando ele chegou. Ah, tá. Só que aí termina o segundo turno, é se eu não me engano, verdade. 14, 15 pontos. Então, a recuperação que ele está tendo nunca foi vista nesse Campeonato Brasileiro. E eu acho que esses jogadores estão entendendo isso. Em relação à partida, foi um Vasco diferente, com 3 zagueiros, uma movimentação maior do Paulo Henrique nas pontas, do Lucas Pitol, Gabriel Peck e Verratti, um jogo de muita briga. O único ponto negativo que eu posso dizer assim é o fato do meio-campo. Eu acho que o meio-campo do Vasco tem caído de rendimento, principalmente o Paulinho. O Zé Gabriel também em outro aspecto, mas o Marlon Gomes fez uma belíssima partida e é justamente nisso que eu vou falar. Quando o Vasco tinha a oportunidade de vencer o jogo, porque o jogo estava aberto, o Vasco tinha condições de vencer a partida, ele optou por colocar o Praxedes e não o Payet. E aí, me desculpa, o Praxedes, eu já falei aqui no programa, eu gosto desse jogador, acho que ele é um cara que já desempenhou bem com a camisa do Vasco. Porém, nos últimos 6, 7 jogos, ele tá muito mal. Então, se você tem uma oportunidade de vencer a partida, você coloca o Payet em campo. E se você quisesse conter o time do Atlético Paranaense, era para ter colocado o Cocão primeiro. E por que eu falo isso? O Payet não marca. Beleza, ele não marca, mas ele te dá qualidade técnica, ele consegue segurar a bola, ele é um cara que pode decidir um jogo em um lance. Então, para mim, o Ramon errou em demorar para colocar o Payet em campo. Dito isso, ponto importantíssimo. Ô, Vene, se você tem um diferente, a gente estava falando até do Arrascaeta que faz aquele gol naquele jogo super equilibrado com o Red Bull, até com uma certa vantagem ali, não na qualidade, mas no embate. E aí você tem um Arrascaeta que é o diferente. Eu não tô comparando aqui Arrascaeta com o Payet, mas tô dizendo que o Payet também é um jogador diferente. E como o Pedrosa disse, 6 pontos na conta do Payet. É um cara que pode achar uma bola ali, um negócio, pifar uma bola parada. Se eu tiver que definir o Payet, o Arrascaeta são jogadores decisivos. E de fato eu concordo com o Pedrosa. Eu ia até mencionar isso. Acho que o que eu tiver que lamentar do time do Vasco aí, porque você conquistar um ponto lá na Arena da Baixada é totalmente difícil, cara. Eu acho que esse ponto aí tem que ser comemorado sim pelo Vasco, mas eu acho que o Ramon de fato falhou nisso. Poderia ter botado o Payet anteriormente. Tanto é que quando o Payet entra, o time melhora. O time melhorou. Contra o Cruzeiro, o Payet entra, o Vasco empata. Isso aí não é coincidência. qualidade, Não é, de né? fato, é um baita jogador e é um jogador que ele tem que jogar mais. Me estranha não ser titular.
A verdade é essa, demora muito para entrar nas partidas. Ô, Pedrosa, a gente entende até que o Ramon faz, às vezes, um desenho muito pensando no adversário. Eu acho que esse jogo foi por aí. Um beijo pra dona Silvana. Peck jogou muita bola. Jogou muito. E pra amanhã, o Vasco Pode ser já... grama sintética também, sabia? Mas não faz sentido, porque ele entra contra o Fluminense com 60 minutos de jogo, quando o Vasco estava vencendo a partida e estava 3-2 o jogo. O Payet entra, então ele entra antes e o que acontece? Ele participa do quarto gol e ele desafoga o Vasco naquele momento. Então a grama sintética não é desculpa. Ô, Pedrosa, e pra esse jogo contra o Corinthians? Só pra explicar, foi no Newton Santos o jogo. Por isso. Contra o Fluminense, que você contra o fala. Fluminense. E contra o Corinthians? Agora final, confronto Fernanda. direto, né? Porque o Corinthians se colocou nessa situação, né? O Vasco, se vencer o Corinthians, ele não tem só a oportunidade de espantar de vez a zona do rebaixamento. Ele tem a oportunidade de ficar mais perto de uma vaga na Sul-Americana. A verdade é essa. Então, amanhã, o Vasco tem um tabu muito grande contra o Corinthians. Não vence o Corinthians, se eu não me engano, desde 2010. E isso é em São Januário. Isso é muito expressivo. Mas ao mesmo amanhã tempo, vem o Corinthians ou o Manchester City? tem isso, né? O Corinthians, ele vira o carrossel holandês em São Januário. Não, mas, cara, Pedrosa, hoje, encarar o Vasco em São Januário é a tarefa mais difícil do muito, futebol muito. brasileiro. Qual é o favorito Hoje, pro jogo? É o Vasco. É o Vasco. É o Vasco. E tem desfalque pra caramba, ô Pedrosa? Infelizmente. O Léo e o Maicon também tomaram os terceiros cartões amarelos. O Robson Bambu também tomou, então não ficam à disposição. E a dúvida do Vasco da Gama é: e o Medel, vai jogar ou não vai? A informação que eu tenho é que ele vai jogar. E aí tem que saber quem vai jogar do lado dele. Se é o Capasso, se é o Miranda. É uma escolha que o Ramon Dias vai ter que fazer. Eu aí falei nesse outro dia treinamento de aqui hoje. que o Medel tem um espírito de guinha azul, né? E o Vascaíno vai me entender quando o guinha azul joga. Eu acho que uma final com o pé quebrado, não teve um negócio disso? Sim. Eu não duvido nada que esse homem vai aparecer jogando Claro que o ele Medel. vai jogar. Você falou que o Capasso tá à disposição. Tá à disposição. Pô, Capasso, gente. Eu também prefiro assim, o o Capasso. jogo é uma final, a verdade é essa, é uma decisão. Foi um jogador que foi contratado custando alto, Tá aí as opções, experiente, argentino. Pô, calma aí, é o Eu Capasso. sou Capasso também. Nada contra o Miranda, que eu acho Também. um bom Você jogador. já tá botando o Medel no jogo. O Medel vai pro jogo, Fernanda. Tá. Ele Tá vai aqui pro jogo as até se ele tiver sem perna, entendeu? Eu também acho. Agora, eu colocaria o Capasso, e não é porque eu tenho alguma coisa contra o Miranda. Aqueles nem nada. dois ali estão fora, né? Léo e Os Michael, três estão né? fora. E ele também, né? Os três estão fora. Mas é um momento muito decisivo para você colocar nas costas de um jogador inexperiente, entendeu? Sim. E aí eu prefiro o Capasso. O quê? Ah, tá. Fora, dúvida e provável. Assim tá dividido. Palmas pro Hugo, nosso estagiário. Você viu que tem uma padronização de artes aqui? Você viu? Perfeito. Padronizou as artes, Tirou perceberam? onda. Tudo Amanhã eu já igualzinho. vou dar a dica, Hugo. Traz pra gente aqui os 3 últimos jogos dos times que estão brigando pelo título. Acho que vai ser legal pra gente analisar. Muito bem. Então tá aí, o Medel trouxe a informação aí do drone do Pedrosa. Provavelmente o Medel joga aí essa partida mesmo sem perna, sem braço, sem cabeça, não importa. Domingo ele tava lá fazendo Eu fisioterapia vi, ele no postou, clube. né, o negócio. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense.